Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos falar de SAF e Arruda, atualizações para vocês, falar sobre os investidores que estavam em Recife, né? Então vamos trazer atualizações aqui. Vamos ouvir também o pessoal da Rádio Jornal aqui, o João Vitor Amorim, trazendo atualizações para a gente. Vamos reagir, vamos comentar, trazer um pouco de informação também que a gente sabe, mas antes de seguir, se inscreve no canal, dá like, compartilha, comenta, ajuda a gente a chegar a 7 mil inscritos, estamos próximo. Então, apenas a gente pede uma colaboração de vocês, uma singela colaboração em apertar em se inscrever. E sem mais delongas, vamos ouvir aqui, cortezinho aqui da Rádio Jornal, vamos ouvir o João Vitor Amorim também falar sobre a SAF de Santa Cruz aqui com o Edinaldo Santos. Um pouco sobre esse assunto, no assunto é futebol, com Haroldo Costa e com Ralf de Carvalho, e teve um pequeno equívoco de Ralf, quando se posicionou com referência a essa questão da cessão em definitivo do Estádio Zé do Rego Maciel, quando, no determinado momento, Ralf imaginou que a SAF, por ter agora a propriedade do Estádio José do Rego Maciel, mesmo condicionada a essa lei municipal, ele poderia destinar o Estádio do Arruda para outras especificidades, como seja construção de um shopping, construção de um conglomerado de prédios. Nada disso poderá ser feito, isso a gente já sabia, está na proposta. Você não pode mudar a destinação do Arruda, ela vai ser sempre e será o destino de um estádio de futebol, usando da modernidade que for possível, para fazer show, para fazer eventos, dentro, evidentemente, de um cronograma a ser estabelecido, mas sem fugir da situação específica do clube e do estádio, que é o futebol. Mas isso a gente está reparando, essa informação, e colocando aqui. Aliás, essa retificação eu iria fazer no momento do programa, só que o programa hoje estourou e o nosso Haroldo precisou encerrar o programa. A gente está aqui para retificar a informação. Oi, Edinaldo, tem 2 investidores da SAF aqui na capital pernambucana, mas antes de falar da SAF, deixa eu dizer logo que o Conselho Fiscal, que daria o parecer na última terça-feira sobre a SAF, mudou a data para a próxima terça-feira. Então, o que seria o parecer da última terça, agora será no dia 1 de julho. Dia 1 de julho, o presidente do Conselho Fiscal, que é o Bartolomeu Bueno, com mais 2 pessoas. Então, serão 3 votos, não. É um parecer, mas com a participação dos 3 ali. Ele já deixou claro hoje. Subentende-se nesse parecer que o que eles vão informar é o que a maioria deverá estar pensando. Né? Certamente ele fez essa consulta. Hoje eu conversei no assunto futebol primeiro tempo, que você apresentou, com o Bartolomeu Bueno, e ele repetiu que ele até falou que deve colocar uma observação na aprovação dele no parecer, dizendo que para se ajustar no detalhe do contrato, um termo que o Santa teria obrigação de ir em busca da prefeitura para mudar a lei em relação à transferência do Arruda após aquele prazo de ceder o estádio para os investidores. Ele acha que quem tem que ir atrás é a SAF da prefeitura para isso. Mas ele disse que o clube não pode se comprometer com isso, porque como é que o clube ia mudar uma lei se o clube não é político? Isso é um problema, viu, João? Ele levantou essa bola também. Esse alerta dele é importante, porque é o seguinte, com todas as pessoas que eu falo que são favoráveis à cessão definitiva do Arruda, sempre coloca aquela história. O investidor tem que ter uma garantia, o investidor vai botar dinheiro no clube, e essa garantia é exatamente o estádio. Evidentemente que, no momento que você coloca essa lei municipal, certamente o Santa Cruz deve ter tido algum comprometimento. Porque senão, se é assim que estão pensando, que a SAF não aconteceria sem colocar o Arruda na negociação, como é que o Santa não iria garantir essa passagem pela lei municipal? O Santa, na proposta, né, se compromete a ir atrás da mudança da lei, só que o desembargador Bartolomeu Bueno acha que o Santa não deveria ter esse papel. É a única observação que ele faz, mas ele disse que vai votar a favor. E se houve um comprometimento do clube com a SAF? Isso está no contrato, inclusive. Exatamente. Então vai se debater isso, mas ele já disse que vai dar, independentemente disso, ele vai dar um parecer favorável à chegada da SAF. E disse que está escutando, ele disse que tem gente, inclusive no próprio Conselho Fiscal, que é contra a questão do Arruda, mas que ele vai dar o parecer favorável, e ele é sim favorável à SAF e a essa questão do Arruda. E eu acho que ele vai apenas apresentar o voto dele e mais dessas pessoas
que ele informou. Lembrando que não tem poder de veto, né? Exatamente porque... Bom, o que o Bartolomeu Bueno ele tá falando, né, é sobre a questão que o Santa Cruz se comprometeu em ir atrás da mudança da lei orgânica, onde o Santa Cruz poderia mudar a lei e ceder o Arruda em definitivo para os investidores. E o Bartolomeu fala que o Santa Cruz não tem que se responsabilizar por isso. E eu concordo. Concordo, por quê? Santa Cruz está negociando a SAF e vai vender seus direitos. E isso faz com que o Santa Cruz saia da responsabilidade também de correr atrás de outros detalhes, né? Apesar do comprometimento contratual, que eu acho certo o Santa Cruz se retirar dessa obrigação. Lógico que se está no contrato, foi negociado, foi conversado entre os investidores e o Santa Cruz. O ponto que eu acho muito interessante é o parecer favorável, porque a gente sabe que Santa Cruz hoje não consegue andar. O Arruda hoje inexiste sem investimento, e investimento urgencial. Então a gente precisa de um investimento com uma urgência gigantesca, né? A gente não tem como pensar um amanhã sem dinheiro no Arruda, obviamente, e sendo bem direto ao assunto, porque a gente sabe da nossa delicadeza estrutural falando do Arruda, né? E o Bartolomeu Bueno fala sobre esse adendo, né? Mas ele não é contra a questão da integralidade do Arruda ao capital social do Santa Cruz, né? Então, o Arruda, o Santa Cruz consegue, né? O Santa Cruz não, né? Os investidores da SAF conseguem essa liberação, seguindo o que o Bartolomeu Bueno está desenhando, e o Arruda ele vai ser integralizado ao capital social de Santa Cruz. Então, a SAF e o Arruda será um só. Então, Santa Cruz e Arruda serão uma só. Se posteriormente for vendida a SAF de Santa Cruz, o Arruda vai para esse novo dono, né? E assim sucessivamente. Obviamente que tem que abraçar e atender as cláusulas contratuais para que seja válido essas concessões e esses andamentos contratuais, né? Obviamente, mas num resumo simples para a gente andar é basicamente pegar o Arruda, integralizar ao capital social de Santa Cruz e dizer que é um só. Então não vai existir o que muita gente está dizendo, que os investidores iam levar o Arruda e a SAF do futebol ia ser vendida. Não acontece isso, não pode acontecer. O Arruda está asseguradíssimo que será Santa Cruz em primeiro lugar, futebol em primeiro lugar, beleza? E inclusive, até se tiver um show, que o João Vitor vai falar, vai ter um show no mesmo dia do jogo. O show não acontece e o jogo sim. Então, é muito bem amarrada a questão contratual e a vida do Santa Cruz no Arruda, que sempre vai existir o Arruda. Não caiam nessa falácia, beleza? Que não tem esse poder de veto, porque se tivesse, ele teria que ter uma participação mais ampla daqueles que integram o Conselho Fiscal. Como vai acontecer no Conselho Deliberativo também, que não tem poder de veto. Hoje, eu recebi aqui um dos investidores, aliás, os dois investidores que estão na capital pernambucana. A primeira vez que ele esteve aqui visitando o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, né? A gente hoje conversou, tomou um café aqui no estúdio aqui do Sistema Jornal do Comércio, junto com a direção de jornalismo, com toda a equipe aqui, até para entender melhor essa questão da SAF, e ele também queria conhecer a estrutura, enfim. O Marcos Bittar e o Irã Barbosa estiveram aqui hoje, pouca gente, inclusive, veio para essa conversa, mas eles estiveram aqui no Recife e estiveram aqui comigo conversando hoje sobre a SAF. E pelo que eu conversei, ficou muito claro que não há SAF sem estádio, tá? Tem que ter, de fato, essa garantia, porque é algo que todo mundo pede, uma garantia, e a garantia hoje é o Arruda. Lembrando que o Arruda, ele continua pertencendo ao clube hoje, mas vai pertencer, entre aspas, aos credores, porque vai para a recuperação. É um patrimônio que estará também como garantia na recuperação judicial. E aí o que é que vai acontecer? Passando dessa questão, passando para a SAF, está no contrato. O estádio não pode ser vendido, o estádio tem que manter a sua marca, o uso de exclusividade do futebol continua. Por exemplo, se tiver um show na hora do jogo ou no dia do jogo, o show não acontece. Acontece o jogo. Porque é o mínimo que pode se cobrar, né? Exato. Então, tudo que você imagina em relação ao Arruda não vai mudar.
O Arruda vai continuar sendo da SAF. E aí é uma coisa que é importante a gente também trazer aqui de detalhe, Edinaldo. Uma coisa que é importante a gente trazer em detalhe. O Arruda não vai passar para os investidores. Não passa para investidores. Por quê? Ele vai passar para a SAF. Aí você diz, sim, mas não é investidor? Não. Vamos dizer o seguinte. O investidor sai do Santa. Eles não querem mais eles vendem a SAF. Eles não querem mais a SAF do Santa e resolvem fazer o que o Ronaldo fez no Cruzeiro. O Arruda não vai com eles. O Arruda vai continuar com a outra SAF que assumir. Ou seja, a venda do Arruda é terminantemente proibida. Isso é em proposta. Você vai ficar com a pessoa jurídica da SAF. Quem ficar? Cobra Coral Participações. Mas se a Cobra Coral sair, vai ficar com a outra pessoa que assumir. Pessoa jurídica. Se eles não cumprirem aquele prazo, se não cumprir o prometido. Os prometidos, volta o Arruda para a associação. Isso aí não poderia deixar de existir nunca, né? Isso é uma questão que a gente coloca como sine qua non. Toda SAF faz isso. Mas é importante ressaltar. Se você ressaltar... não cumprir com o prometido, o clube retoma o controle de tudo. Se você não cumprir o prometido, se de repente todas essas promessas que estão sendo feitas pelos investidores, alguma delas não for cumprida, o clube tem todas as condições, vai ter dispositivos automáticos a serem adotados para retomar o controle de tudo. Isso que é natural. Eu acho que isso que é importante. Agora, independente de não ficar... eu acho que essas amarras que são importantes no contrato. Porque é isso que o clube tem que estar respaldado. Exatamente. É ter amarras para caso dê errado. Né? Mas isso não poderia ser diferente. Depende. Né? Tem não contrato poderia. Que uma vírgula muda tudo, né? A vírgula muda, mas ela tem que ser explicada. Essa condição do cara não cumprir o prometido, toda SAF é assim. Se não cumprir, amigo, o clube retoma tudo. Quase toda, né? A do Vasco virou uma confusão aí, né? É porque a gente também não esmiuçou como é que foi aquela história do Vasco, né? Teve muita coisa errada ali no Nacional. Bom, isso aí, trazer um resumo para vocês em relação do que é a questão que o João falou com os investidores e é aquilo que a gente vem falando diariamente, fazendo live, etc. E você, do outro lado, não pode abrir mão disso, de entender que a SAF é a única salvação do Santa Cruz hoje. Infelizmente, é isso. E graças a Deus que temos uma saída, que é a SAF. Então, a Arruda não pode mudar nada, o Arruda vai continuar do jeito que está, obviamente com melhorias, né? Então, a Arruda vai continuar vinculada ao Santa Cruz, com bastante melhorias que serão feitas, deve melhorar o Arruda, deve passar por name rights, deve ter um investimento estrutural e você, torcedor, ser bem tratado com o passar do tempo. Então, só coisas boas que a gente pode esperar, coisa que a associação hoje já faliu e não consegue entregar. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até o vídeo até aqui. Então, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, seja membro e ajuda o 3 de fevereiro a continuar o trabalho. Valeu, até a próxima. Fui!